Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Astral, onde eu vou compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu tive extrafísica, uma pequena experiência de projeção astral, onde eu fui levado a participar de uma cura espiritual de determinada pessoa, de uma mulher, nesse caso era uma mulher, só que essa cura ia se dar não através do corpo astral, e sim através do corpo mental, né? Vou entrar aqui no relato. Antes de entrar no relato, pessoal, gostaria que vocês que vierem a ouvir meus áudios, que deixem o like e se inscrevam no meu canal, para que, para que possa estar aí me incentivando a produzir esse tipo de conteúdo, certo? Então eu fico muito agradecido àqueles que vierem se inscrever e também deixar o seu like. Não custa nada, pessoal. Bom, dado o recado, e vamos ao relato. Bom, eu, como de costume, antes de dormir fiz todo um trabalho de movimentação básica de energias. Eu utilizei a técnica do EV e também a técnica da visualização, onde você visualiza como se fossem fumaças marrom saindo do seu corpo, para que possa facilitar a projeção astral. Nesse caso, a técnica é mais conhecida como exteriorização de energias. Primeiro eu comecei com o EV, movimentei as energias, depois a exteriorização, onde você mentaliza uma energia densa, pesada, saindo do seu corpo físico, certo? E sair em corpo astral, adormeci, não vi na hora que eu saí, quando recobrei a lucidez, eu estava do lado da minha cama, em pé, lá da minha cama tinha tipo uns 2 metros de distância, e de repente chegaram seres, tinha 4 pessoas na minha frente dizendo que estava na hora, que o trabalho era hoje, que nós realizaríamos nosso trabalho de cura. E eu perguntei que tipo de trabalho seria esse. Ele falou que era um trabalho de uma consulente que foi pedir ajuda a um centro espírita, onde ela estava sofrendo, relatou que estava sofrendo obsessões através de magia negra, que uma pessoa realizou um trabalho de magia negra para ela, onde esse trabalho estava provocando uma série de problemas físicos, até algumas doenças. E eu, concordei e fomos até a casa dela, até a casa dela não, fomos até o centro espírita, e lá o espírito estava coordenando esse trabalho, nos explicou que, como se trata de magia negra, feito por feiticeiros experientes, que requereria muita energia, uma mobilização muito grande de energias, e que, como a maioria ali não possuía a mente adestrada suficiente para realizar esse tipo de manipulação de energias, que seria necessário para a libertação dessa consulente, que todos fariam isso em corpo puramente mental. E eu fiquei já animado, já que eu já sabia do que se tratava. Alguns não ficaram surpresos, como assim corpo mental? Ele falou que é um dos veículos de manifestação da consciência, que se encontra além do metal concreto. Aí tinha uma mulher, que fazia parte do nosso grupo, perguntou por que só em corpo mental, porque não podemos fazer com corpo astral. Aí ele falou que nós não possuímos a mente adestrada o suficiente para realizar a manipulação de energias necessária para esse tipo de trabalho. E diz que já a partir do corpo mental, as faculdades mentais são são amplificadas, e não havia necessidade de ficar adestrando a nossa mente, já que nós faria isso pela mente do espírito, e não pelo cérebro do corpo astral.
que seria muito mais fácil fazer a manipulação de energias pelo corpo mental e não pelo corpo astral, através do corpo astral. Aí, né, nos olhamos, concordamos, né, entendemos o que ele queria nos dizer e fomos conduzidos até uma sala, né? Detalhe, esse centro espírita, mas a gente estava na conta parte astral desse centro. Eu não sei onde era esse centro, eu não reconheci. E fomos conduzidos até essa sala, onde tinha como fosse poltronas que estava colocado em formato circular, né? Então, o total seria de 6 pessoas, né? Só era o total de 6 poltronas e o mentor pediu para que cada um se sentasse em cada poltrona. Nós sentamos, né? Ele ficou na parte central e nós 6 ficamos na parte circular. E nessa sala tinha entidades vestidas com mantos brancos e uma espécie de túnica na cabeça. Aí, né, ele pediu para que nós relaxasse e mantesse a coluna reta, sentados de forma confortável, porém deixando a coluna reta. E fizemos o que ele pediu. Aí ele fez um sinal para esses espíritos que estavam na forma, parecia hindus, chineses, alguma coisa assim. E esses espíritos, cada um também era 6, cada um ficou atrás de cada poltrona e espalmaram as mãos sobre as nossas cabeças, bem em cima do chakra coronário, e irradiaram intenso fluxo magnético em cima da nossa cabeça. Um ar muito forte mesmo, nunca tinha sentido uma magnetização tão intensa e rápida. Parecia ser um rio de energias que estava entrando pelo topo da nossa cabeça, mas era muita energia. Aí eles radiavam em todos nós, né, nos 6, menos no mentor que estava no centro. E ele pediu que nós relaxasse e deixasse a energia tomar conta de nosso ser, nossos corpos. E de repente começamos a sentir um formigamento muito intenso nos nossos corpos astrais. E nós começamos a meio que perder a desculpa, meio que perder a sensibilidade dos nossos corpos astrais, né? Nós começamos a perder, no meu caso eu comecei a perder a sensação das pernas, depois da coxa, né? E vinha subindo do pé, dos pés e vinha subindo, aí perdi a sensação dos pés, né, das pernas, depois do ventre, do peito e dos braços, e senti como se todos os meus sentidos se concentrasse apenas na minha cabeça, principalmente na região do topo. Do topo. Aí é como se todo o meu sentido fosse movido apenas para a cabeça. Nesse momento eu não sentia mais o corpo. Não sentia mais o corpo. Aí depois os que estavam magnetizando a gente deram uma pausa e contaram até 7. Aí desses hindus falaram que dessa vez teria que fazer, para que acontecesse o desdobramento, teria que realizar mais uma vez a magnetização, só que de forma mais intensa. Aí todos concordaram, colocaram novamente as mãos sobre a nossa cabeça. Nós já estávamos naquele estado, pelo menos eu, né, onde eu não sentia meu corpo, os sentidos estavam todos na cabeça. E de novo magnetizaram a gente pelo topo, só que mais forte ainda. Daí eu senti como se fosse um estalo, como se alguma coisa estivesse afrouxando. Essa era a sensação que eu tinha. E deu um estalo e nós saímos, nós 6, junto com o mentor, no caso 7. O mentor era o único que não estava sendo magnetizado. Talvez ele sabia fazer isso por conta própria, já nós não tínhamos essa capacidade. E nós 6 saímos em corpos mentais. Nós 6, junto com o mentor.
E foi uma coisa assim incrível, né? A gente, nós nos víamos e como se fosse bolas de luz, né? Como fosse uma chama. E todos, engraçado que todos apresentavam a mesma cor, né? Eu olhava para os outros espíritos que estavam também em corpo mental e eu via como se fosse bolas de luz, né? Como se fosse uma chama irradiando intenso, uma luz de um amarelo dourado com algumas reverberações violeta. Todos, nenhum tinha uma cor diferente. Todos tinham as mesmas duas cores, amarelo, dourado, era a cor que mais predominava em nós. E eu via como se fosse do centro, saindo essa faixa de luz violeta, um violeta assim bem claro. E eu fiquei, né, admirado com aquela situação, né? Eu sentia as emoções deles, ouvia os pensamentos, assim como eu sabia que eles ouviam o meu, né? O, é, e nós ficamos naquele estado assim de êxtase, né? Uma coisa assim que não dá para explicar assim com palavras, né? E nós víamos nossos copos, engraçado que a gente via nossos copos, mas nossos copos era meio que transparente, era quase que totalmente transparente. A gente via os órgãos do corpo astral, nós via os chakras, não só a parte superficial, mas o interior, nós via os filamentos dos chakras, né, conectando com os gânglios dos nossos corpos, e esses gânglios conectavam a nossa coluna vertebral. Né, a gente via as energias circulando pelo nosso corpo astral, né, como se fosse sangue, só que em vez de sangue era energia. Nós via como cada feixe de luz saía dos nossos poros, do nosso corpo, ou seja, é como se fosse um raio-x do nosso corpo astral, só que um raio-x colorido e bem detalhado. Era coisa assim impressionante, algo assim impressionante de se ver. De repente o mentor, também corpo mental, falou que estava na hora de nós dirigir até a casa da consulente. Aí ele radiou, de repente, na nossa tela mental, na nossa mente. É porque quando a gente está no corpo mental, é como se a gente estivesse dentro de um globo, uma forma globular. E de repente apareceu uma imagem de uma casa, na frente de uma casa, todos viram. Aí o mentor falou: concentre seu pensamento nessa imagem, que nós seremos redirecionados para esse local. E todos fizemos o que ele mandou. Concentrei naquela imagem que estava na minha tela mental. De repente, foi como se nós tivéssemos se teletransportado, mas dessa vez era bem diferente. Era como se o entorno se movesse. A sensação que nós tínhamos, que a gente não havia se movido. O entorno havia se movido. E chegando lá, chegamos de frente da casa, de uma casa assim de 2 andares, bem bonita, né? Nós constatamos que essa mulher tinha uma boa condição financeira, né? Tinha um garagem, tinha um carro, tinha umas flores na frente, um portão alto, assim, branco, né? A casa bem grande, né? Uma pessoa assim pessoas que têm dinheiro mesmo. Pela casa, pelo carro, a gente via, o carro estava dentro da garagem, o portão estava fechado da garagem, mas a gente conseguia ver o carro lá dentro, né? Era um carro até vermelho. E tinha também uma moto atrás, uma moto, parece que era Bros, se eu não me engano. E o mentor falou que era a casa da consulente que requisitava a nossa ajuda. E ele se moveu, pediu que nós o seguisse e entramos na região da casa da consulente, fomos em direção ao quarto dela. Chegando lá, a mulher, ela tinha mais ou menos, a aparência dela era de 50 anos e ela estava envolta de manchas, a aura dela estava toda manchada como se fosse uma fuligem negra tinha umas energias meio arroxeadas, um verde assim, um verde músico, aquele verde bem escuro em torno da aura dela. E tinha como se fosse, tinha três, como fosse sanguessuga,
colado no centro de força dessa mulher. Tinha um no chakra, se eu não me engano, era o plexo solar, tinha um no frontal e tinha um no básico. E, e a aura dela era uma imundice, vou te dizer a verdade, era uma imundice. Tinha vermes, tinha lavas, tinha esses sanguessugas, e era bem grande, dava mais ou menos creio eu, uns 10 centímetros, né? E nós ficamos atônitos com aquela imagem, principalmente no corpo mental a gente via tudo nitidamente, não só a parte externa dela, como a parte interna. E aí se ela tava dormindo, o corpo dela já tava desprendido do corpo físico, só que ela tava flutuando sobre o corpo físico, a uns 2 metros de distância do corpo físico. Aí o mentor falou que essa era a consulente, ele falou o nome dela, mas depois não fui autorizado a revelar o nome dessa consulente. Era uma mulher loura, bem bonita, assim, ela estava bem conservada, ela tinha mais de 50 anos, era bem conservada. E falou que essa era a nossa consulente que seria atendida por nós. Que ela foi vítima de trabalho de magia negra feito por uma pessoa da família dela que sentia muita inveja dela porque ela era bem sucedida tanto na vida financeira como na vida pessoal, né? Tinha um bom marido, tinha bons filhos e isso despertou a inveja desse parente dela próximo que foi até um centro de candomblé, né, dirigido por entidades das trevas, onde ela requisitou um trabalho de magia negra, onde foi pago com sangue de animal, para que ela caísse doente e ficasse prostrada na cama. Né, esse trabalho foi feito por feiticeiro desencarnado com a parceria do feiticeiro encarnado, onde eles, através de processo de magia negra, lançaram essa carga enfermiça em direção a essa mulher, onde ela, de uns dias para cá, começou a apresentar seu quadro, começou a apresentar um quadro de estabilidade na sua saúde física. E nós ficamos observando aquilo e falou que já estava na hora de realizar o trabalho. Aí o mentor, né, pediu que nós ficasse de uma forma circular, semelhante a que nós estávamos no corpo astral. Cada um tomou a posição. E ele disse que a primeira coisa a ser feita era queimar aqueles 3 sanguessugas que estavam colados ali nos centros de força daquela mulher, no corpo astral. Aí ele pediu que nós mentalizasse, nós estávamos fosse um círculo, cada um estava 1 metro de distância um do outro, assim, em largura. Ele pediu que nós mentalizasse o sol, criasse um pequeno sol em cima do corpo astral dela. Aí a gente, né, ficamos surpresos. De repente ele falou isso, apareceu na nossa tela mental a imagem do sol. Aí ele falou, foque seu pensamento nessa imagem e crie esse pequeno sol. A gente, né, fizemos o que ele pediu, focamos nosso pensamento naquela imagem e de repente é como se saísse um holograma no nosso corpo mental do sol. Todos fizeram a mesma coisa, sabe, como se fosse holograma, e esse holograma como se tivesse se unido, formado um holograma maior, um único holograma, onde tinha como se fosse um sol, só que esse sol ele era azul, era um sol meio que feito de matéria mental. De repente, esse sol começou a atrair matéria astral e começou a se moldar no plano astral o sol, né, esse pequeno sol, e começou a criar esse sol em cima dessa mulher, né, como se fosse era um sol, era um pequeno sol. Ele tinha, creio eu, 1 metro de
de largura por 1 metro de altura, de comprimento. E esse sol, né, incidiu sobre o corpo astral dessa mulher. De repente, pela luz, né, pela intensa luz desse sol, estava muito perto, começou a queimar aquelas sanguessugas daquela mulher que estava grudado naquela mulher e começou a queimar aquelas lavas astrais, não, sanguessugas, um por um. Eles começaram a pegar meio que fogo, já queimando. Sabe quando você coloca aquela lupa num papel e começa a ficar preto e a queimar? Ficou parecido com aquilo. E, para nossa surpresa, aquelas sanguessugas começaram a se desfazer, a queimar, literalmente, como se fosse papel, começaram a queimar, até que todas três foram totalmente queimadas e desintegradas pela luz daquele pequeno sol. Aí ele falou que a primeira etapa já estava concluída, que o sol deveria permanecer, que agora a gente mentalizasse um fogo, mentalizasse o corpo dela em volta de uma chama vermelha. Aí a gente fizemos, né, o que ele pediu e mentalizamos o corpo dela em volta de uma chama, coberto por uma chama, e de repente aquelas lavas astrais, aqueles vibriões não, aqueles miasmas e as formas de pensamento todas começaram a serem queimadas, todas. E do corpo, a aura dela foi quase que totalmente limpa. E depois que nós terminamos, né, criamos aquele fogo, envolvemos o corpo astral dela nesse fogo, ela deu como fosse um suspiro de alívio, né, como se ela voltasse a respirar. Aí ela, né, deu esse suspiro. Aí o mentor falou que a segunda etapa já estava concluída. Agora faltava a última parte, aonde a gente teria que retirar um chip que foi implantado atrás da nuca dela, né? Só que esse chip estava pro lado de dentro, estava dentro do cérebro, depois do crânio. A gente conseguia ver até os órgãos de dentro os órgãos de dentro do corpo astral dela. E a gente viu como se fosse uma aranha, só que tinha assim, a cor dele era uma cor metálica, né, era um prateado, como se fosse uma aranha, só que tinha muitas pernas assim ao redor dela, a cabeça no meio e as pernas ao redor, na região do cérebro, conhecido como cerebelo, só que pelo lado de dentro. E tá pelo lado de dentro, que foi plantado através de cirurgias feitas por entidades especializadas. Aí o mentor falou para um dos participantes que estava projetado que focasse naquele objeto e mentalizasse ele se dissolvendo, como se ele estivesse desintegrado, virando pura energia branca. Aí esse espírito se aproximou da nuca da consulente e começou a irradiar intenso fluxo mental, onde esse chip começou a gente via, começou a se dissolver e como se fosse como se estivesse sendo desintegrado, só que ao mesmo tempo que estava sendo desintegrado, ele virava como se fosse como se fosse luz, energia branca. Aí ele dissolveu aquele chip, né, se transformou em pura luz, pura energia. Aí ele mandou parar, que o trabalho já estava feito. E que nós também, aí ele falou que agora o trabalho praticamente estava concluído. Agora precisamos vitalizar o corpo etérico dela. Nesse caso, a gente vamos focar não no corpo astral, e sim no duplo etérico. Só que antes
disso, nós precisamos desdobrar o duplo etérico dela, né, através de intenso fluxo magnético. Aí ele nos ensinou, nesse caso ele não foi permitido que a gente falasse como é que foi a parte técnica, só sei que utilizamos magnetismo, e onde nós desdobramos o duplo etérico dessa mulher, né? O duplo etérico ele tem uma aparência bem peculiar. Ele engraçado que a gente olhava, né, depois que nós desdobramos o duplo etérico, a gente olha para a região do rosto e não tinha olho, não tinha boca, não tinha nariz, era liso, como não tivesse rosto. E a gente viu os vórtices de energia do duplo etérico, né? No caso eram os chakras etéricos. E ele também tinha uma cor assim, uma parte era vermelha, assim um vermelho quase laranja, e no interior dele tinha uma cor azul, então ele era metade vermelho e metade azul. E eu fiquei, né, admirado com aquele corpo, né, que eu nunca tinha visto um duplo etérico assim. Eu já tinha estudado sobre o assunto, mas nunca tinha visto ele pessoalmente. Aí a gente viu na região que o duplo etérico também tem órgãos, viu, pessoal? A gente viu o órgão correspondente ao pulmão cheio de... é como se fosse uma fuligem, uma energia assim meio arroxeada, impregnada nos pulmões etérico do duplo etérico. A gente viu isso perfeitamente. Aí eu, né, curioso, perguntei o que era isso. Ele falou que isso aqui era o que provocava a intensa falta de ar nessa mulher. Também fruto de magia negra. Que nós precisaríamos dissolver essa energia que está imantado magneticamente no órgão dessa mulher, no caso o pulmão. Aí entendi. Aí ele falou, agora vamos vamos criar novamente, vamos manipular a chama, vamos criar novamente a chama, só que via da cor vermelha na cor violeta. Vamos envolver os pulmões dela, do duplo etérico, numa chama violeta. Entendemos aí, todos nós focamos nossa consciência, nosso pensamento no pulmão e começamos a mentalizar os pulmões delas entrando em chama, como se estivesse pegando fogo, só que só o pulmão. E de repente começou a sair toda aquela fuligem, toda aquela energia marrom com roxo, começou a se dissolver, a se desprender e começou a meio que se esterilizar do pulmão dela. E depois que nós conseguimos, né, limpamos o pulmão dela, pulmão etérico, através da chama violeta, que é a melhor energia para se promover limpezas espirituais, seja mental ou emocional. E para desmanchar magia nele também é muito bom. E fizemos todo esse trabalho, limpamos o pulmão etérico da mulher através da chama violeta, e o mentor falou que estava concluído o nosso trabalho. Aí nós recolocamos novamente o duplo etérico dela no corpo astral, através do pensamento, já que a gente não tinha braço, né? Afinal, nós estávamos em corpo mental. Depois magnetizamos o corpo astral dela, magnetismo normal mesmo, né? Extraído da atmosfera, para que nós vitalizássemos também o corpo astral dela. Também o duplo etérico foi vitalizado antes de ser encaixado no corpo físico. De repente ela foi puxada para o corpo físico, onde ela acordou se sentindo muito melhor, né? A gente até ouviu ela falando que se sentia muito melhor. Aí ela fez uma prece agradecendo a Nossa Senhora, que ela era católica, apesar dela ter pedido ajuda no centro espírita, e se levantou e foi tomar um banho. Aí nesse momento o mentor falou que nosso trabalho estava concluído, que nós já podíamos retornar a nossos corpos astrais. Aí ele falou se houvesse alguma pergunta que falasse agora, antes
que aproveitasse o movimento para tirar dúvida, né? Aí um dos participantes percurou por que a gente não fez esse trabalho em corpo astral, novamente. Aí ele falou que, como você viu, a gente manipulou muitas energias, nesse caso a chama violeta, o fogo etérico, e também usamos intenso processo de mentalização, no caso que a gente criou aquele pequeno sol. E se nós fosse fazer no corpo astral seria muito dificultoso, já que a gente não possuía a mente adestrada o suficiente. Por isso a necessidade de fazer esse trabalho através do corpo mental, que onde as criações mentais e as manipulações energéticas são mais fáceis de se fazer. Aí, né, nós concordamos. Aí ele perguntou por que o duplo dela precisou. Um dos participantes perguntou para o mentor por que precisávamos desdobrar o duplo etérico dela. Aí ele falou que o duplo etérico faz parte do conjunto físico, duplo físico, que trabalha no duplo etérico, e como ele está mais próximo do corpo físico, o resultado seria mais rápido, já que é o corpo mais próximo do corpo físico é o duplo etérico. E nesse caso as sensações seriam sentidas mais rápido. Aí entendemos a resposta do mentor. Aí depois dos participantes perguntou também por que a gente tinha criado aquele sol para poder queimar aqueles sanguessugas. Aí ele falou que a energia do sol é uma das melhores energias para se queimar lavas astrais, miasmas, formas de pensamento e, naquele caso, os sanguessugas. Aí nós perguntamos por que o sol, né, porque nós tínhamos criado o sol. Ele falou que como era de noite, não dava para captar, as energias solares estavam, durante a noite, estava escassa, devido ao horário avançado da noite. Por isso a necessidade de criar um pequeno sol para que nós pudéssemos trabalhar essa questão da destruição, diluição das formas de pensamento. Aí, né, entendemos também. Aí eu perguntei se nós precisava desfazer o sol. Ele disse que não, que o sol seria dissolvido naturalmente assim que a energia psíquica que mantém os átomos astrais unidos for dissolvido, reabsorvido pela atmosfera. Que esse sol, em torno de 2 a 3 dias, seria desfeito naturalmente, que deveria ficar ali para poder promover a limpeza daquele quarto através da energia solar, que não haveria problema em deixar aquele sol, que não haveria nenhum prejuízo àquela mulher. Aí entendemos, né? E todos retornamos aos nossos corpos, retornamos ao centro espírita e nós entramos novamente no corpo astral e todos se abraçaram comemorando o feito, e de repente o mentor falou que estava na hora de retornar ao corpo físico. Dizendo isso, aí ele colocou a mão sobre nossas testas, sobre a nossa fronte, deslizou para o lado direito, e onde nós fomos, eu no caso, despertei já no corpo físico, suado, bem suado, e fui tomar um banho, e esse foi o relato. Espero que tenham gostado aí, pessoal, e até a próxima.